Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês a continuidade aí do vídeo da semana passada, né? A gente trabalhando aí a questão financeira da Fórmula 1 dos anos 80. E eu já queria começar aí trabalhando com vocês, e é muito importante para que vocês entendam a capa do vídeo, né? Antes disso, é importante vocês entenderem o orçamento das equipes e também o valor, por exemplo, dos motores. E é daí que vocês vão conseguir entender, né, o que está na capa do vídeo e por que há, né, o crash da Toleman. Mas enfim, vocês vão entender tudo isso. Eu preciso, né, que vocês recebam essas informações aqui primeiro. A revista dá conta de que o orçamento, por exemplo, da Ligier é de 8,5 milhões de dólares. Por exemplo, a Arrows, que tinha 84, segundo a entrevista do próprio Jack Oliver, um orçamento de 5 milhões. No ano seguinte, ele já estava com um orçamento de 6 milhões e meio, né? Só lembrando para vocês que ele, por exemplo, conseguiu alguns patrocínios, né, do crash da Toleman, por exemplo, né, como a Plus, por exemplo. Então, enfim, entrou mais dinheiro na Arrows e eles estavam ganhando aí 6 milhões e meio de dólares. A Brabham, por exemplo, a revista dá conta de que a Brabham tinha um orçamento de 10 milhões de dólares por ano. E se a gente for pegar o campeonato de 85, né, e a Brabham conseguiu uma vitória, isso de fato é inacreditável. Vivo falando aqui no canal que a Brabham fazia milagres. A Brabham com menos da metade do orçamento da Williams, né, e consegue aí uma vitória na temporada. É importante lembrar também, a revista lembra isso, né, que a Brabham tem um partnership, né, ou seja, uma permuta com a BMW, ou seja, a Brabham não paga os motores e ela recebe esses motores preparados pela própria BMW, ao contrário de Arrows, enfim, no ano seguinte, Benetton, etc e tal, que são times compradores. Ou seja, pessoal, se a gente pegar os 10 milhões da Brabham mais a permuta que ela tem de motores, ela tem aí um total de 15 milhões por temporada, 16 milhões, enfim, depende de quantos motores ela utilizar durante a temporada, né? Isso pode subir o valor da permuta ou não. Times como o Williams e Ferrari, né, têm orçamentos aí na casa de 20 milhões de dólares. A Williams, a revista diz, né, na verdade o próprio Frank diz, a revista, lá abre aspas ao Frank, né, que eles gastam por ano de 15 a 19 milhões de dólares. E aí o Frank explica, né, da onde vai todo esse dinheiro, né, no sentido de que uma parte vai para um túnel de vento que eles estão construindo, a outra parte vai para a fábrica e a outra parte vai para os gastos da Fórmula 1. Então esse gasto oscila, né, entre 15 a 19 milhões. 19 milhões, vamos dizer assim, que seria o teto da Williams no final de 12 meses. Então provavelmente é o que o time arrecada. Porém, é muito importante lembrar a vocês que a gente ainda tem que colocar nessa conta as permutas. A McLaren recebe com certeza 1,5 milhão aí de permuta de combustíveis e lubrificantes, fora a permuta de pneus, né, fora a permuta de motores. Lembrando que o Mansour G, dono da TAG, né, ele é que compra as unidades e fornece para a McLaren, né, e ele tem parte da McLaren. Então a McLaren, né, o que ela arrecada, ela não gasta com motores. A mesma coisa a Williams. Inclusive isso é dito da boca do Frank, que alteraria o orçamento dele em mais de 5 milhões se ele tivesse que comprar motores, né? Essa é mais ou menos a permuta que ele tem com a Honda. Então, né, ele recebe as unidades totalmente de graça. Então a gente pode colocar a Williams aí já, né, num gasto anual de 24 milhões de dólares, né, contando com os gastos da Honda. Lembrando a vocês que esse gasto da Honda é aproximado, ele é, na verdade, ilimitado. O que a Williams precisa, a Honda fornece. Inclusive, isso é dito pelo Patrick Head em 2020, na entrevista dele na Motorsport Magazine. Ele chega para o Kawamoto e pergunta quantos motores eles vão fornecer por ano, e o Kawamoto pega e diz para ele: mais do que vocês vão precisar. Bom, pessoal, e agora que vocês têm noção de orçamento de um time grande
e de um time médio, e a diferença desse orçamento, né, como eu disse a vocês, na casa aí de 25 milhões para 5 milhões, bom, agora que vocês têm essa base, a gente consegue então entrar na Toleman. Antes de mais nada, queria agradecer demais ao Israel, membro aqui do canal, e o Israel me ajudou demais. Por quê? Primeiro porque ele já dominava o livro Toleman Story, né? Ou seja, eu não preciso ficar buscando aonde estão as coisas, ele já domina o livro, então ele sabe aonde está tudo. Bom, vamos lá que eu preciso explicar algumas coisas de Toleman, algumas coisas que o Israel conseguiu, outras coisas que eu já tinha dito a vocês, enfim, agora a gente já conseguiu amarrar muito bem essa história. Então vamos lá. A Toleman, em 84, no GP de Zandvoort da Holanda, né, eu já contei essa história para vocês, o Alan Henry contou na imprensa que a Toleman ia perder a Ayrton Senna. Já contei essa história aqui para vocês. Pois bem, né, isso fez, né, a Toleman ter sérios problemas para negociar seus patrocínios para 1985. E a Toleman, por questões que ela se envolveu em 1984, ela também teria dificuldades aí para conseguir pneus em 1985. Já contei essa história aqui no canal, porém descobrimos recentemente, né, Israel e eu, mais algumas coisas. Então vou trazer para vocês. O que acontece? A Toleman, a partir ali da segunda prova do campeonato, muito preocupada porque o Senna estava descontente com os pneus Pirelli e o Senna tinha no contrato cláusulas técnicas, ou seja, se o time não atendesse tecnicamente, ele poderia simplesmente largar o time e parar de correr. O Ayrton, então, reclamando dos pneus Pirelli, eles arrumaram um jeito de trocar a suplementação de pneus. E aí o Halkridge diz, poderíamos ter procurado a Goodyear. Não o fizemos, aí a informação nova, porque fomos seduzidos por Pierre Pasquier. Pierre Pasquier, que era o homem, né, dos pneus da Michelin. Do Pasquier era fã do Ayrton, desde o automobilismo de base, extremamente ali entusiasmado com a prova do Senna na África do Sul, ele queria suplementar o Senna de qualquer maneira com pneus Michelin. E qual foi o acordo então? Esse vocês já sabem, já tinha dito a vocês, né? 100% de permuta, porém por pneus 83 por problemas com o Ron Dennis. O Ron Dennis tinha embargos nos contratos com a Michelin. Dessa forma, então, a Toleman não podia ser suplementada. Então, qual foi a brecha jurídica? Fornecer pneus 83, porque no contrato com o Ron Dennis constavam os pneus 84. Então, dessa forma, né, eles se livraram do veto da McLaren. Não sei se vocês entenderam, se não, coloquem nos comentários. O problema disso tudo aí, né, vai acontecer meses depois, como eu disse a vocês, né? Quando a gente chega lá em Zandvoort, na Holanda, a Toleman está sem pneus para 1985 e sem Senna. Porém, ninguém sabia disso. Esse é o ponto. Ninguém sabia disso. Aonde o Halkridge quer chegar no raciocínio dele, nesse material que o Israel me forneceu? Se a Toleman tivesse os patrocínios, e ele diz que o patrocínio Master ia girar em 4 vezes mais do que o que eles tinham na época, eu acredito que o orçamento da Toleman ia subir ali de uns 5 milhões para uns 8 milhões. Porque eu estou calculando aí que esse sidepod pago pela Candy devia ser aí na faixa de 1 milhão e pouco, né, o preço desse sidepod, baseado no fato de, né, os times como Ozella cobrarem 600 mil, a Lotus cobrava 1 milhão, por exemplo, no sidepod. Então eu acredito que a Toleman também cobrava da Candy algo em torno de $1 milhão e eles iam conseguir um patrocínio Master, como disse o Halkridge, 4 vezes mais forte do que esse. Somado a todo o budget que a Toleman já tinha, acredito eu que eles iam dar um salto ali para os $8 milhões. Bom, a Toleman ia subir para orçamento de time grande. Aonde eu estou querendo chegar com vocês? Um time como a Toleman jamais seria negado por uma fornecedora de pneus. E aí o Halkridge pega e diz, procuramos a Goodyear,
depois que tivemos, né, o problema, né, da saída da Michelin. E ele pega e diz sobre a saída da Michelin. Simplesmente o Dupasquier pediu desculpas e falou: não tem o que fazer, eles querem abandonar o projeto da Fórmula 1. Sinto muito. Ou seja, eles confiaram no Dupasquier, conseguiram os pneus, foram super bem, alarmaram os outros times. E aí, já era. A Michelin simplesmente sai da categoria e deixa a Toleman na mão. E aí, né, eles procuraram a Goodyear. E a resposta da Goodyear, segundo Hawkridge, foi a seguinte, abre aspas: por que deveríamos fornecer pneus para vocês? Fecha aspas. Ou seja, já foi o não na cara, na hora. Eles também não tinham a Pirelli, porque, né, houve o crash com a Pirelli em Imola em 1984, ou seja, eles não tinham pneus para correr. Né, eles foram na FIA, inclusive, né, tentar ali, enfim, articular na FIA para conseguir os pneus, né? Porque meio que, né, você tem que dar a suplementação. A Toleman não fabrica pneu, gente. Então, né, colocou na FIA ali o fato dela ter que se virar para conseguir pneus. Não conseguiu nada. Tentou pedir ajuda para outros times, exceto a Ferrari. Ninguém ajudou. É bom deixar claro, né? A Ferrari conseguiu sets de pneus usados Pirelli, né, das suas parceiras, para que a Toleman utilizasse nos testes de pneus no Brasil, né, mas não foram pneus fornecidos pela Pirelli, e sim, né, enfim, por questões aí envolvendo o Enzo Ferrari, que ajudou a Toleman. Conclusão da história é o que o Hawkridge fala, né? Nós estávamos num ponto onde a gente estava incomodando os grandes, e qualquer possibilidade que os grandes tivessem de fazer a gente desaparecer, eles iam fazer, ou seja, ninguém ajudou, porque, né, eles temiam ali que a Toleman ia chegar no nível dos times de ponta. Então, fizeram o possível para que isso não acontecesse. E aí, a Toleman consegue, então, né, ela compra o espólio da Spirit, né, dessa forma ela consegue a suplementação para um carro, e aí entra Benetton na Toleman. E qual é o ponto, pessoal? Agora dá para explicar a vocês. Se não tem a saída do Senna, o Hawkridge ia fechar os patrocínios, ia facilitar a ele, né, a comprar a Spirit, como ele mesmo comprou, e ele ia ter os pneus Pirelli, Senna e os patrocínios. Só que isso não aconteceu. Então o que aconteceu de verdade? Ele não tinha patrocínios e tinha que correr a temporada de 85. E aí, né, ele compra o espólio da Spirit, porém não tem patrocinadores. Ele perdeu todos porque quem é o louco que vai investir dinheiro num carro sem pneus? Essa é a questão. E quando a temporada começou, já era. Ele perdeu todos os patrocínios que ele tinha e também não conseguiu os que ele estava negociando. É só vocês verem. A Candy foi parar na Ligier, a Plus foi parar na Arrows, enfim, né, vários outros. Né, a Sérgio Tachini foi parar no peito do Derek Warwick, enfim, os patrocínios foram embora, ele perdeu tudo. Já era. Né, o ponto é esse, ele conseguiu os pneus tarde demais. E o Alan Henry derrubou eles porque, enfim, impediu-os de conseguir os patrocínios mais cedo. E aí entra a Benetton na história e aí começa uma pressão muito grande da Benetton, atual patrocinadora ali durante a temporada, né, para trazer os motores BMW. Motores esses que já tinham sido oferecidos à Toleman em 1984 e a Toleman não quis. Por que a Toleman não quis? É muito simples, a conta não fecha. A BMW não queria a Toleman para ser um partnership, ou seja, para fazer a permuta. A BMW queria a Toleman para ser cliente. E para comprar motores BMW, você paga $75 mil a unidade. Se a gente for somar a quantidade de motores que é necessária para fazer uma temporada, a gente está falando de 5, 6 milhões. Isso é todo o orçamento da Toleman. Por isso a Toleman não fecha com a BMW para 1984. A Philip mais a Arrows fechou. E como que a Arrows corre? Do jeito que vocês veem nos vídeos. Andando com motores velhos, priorizando um carro, andando hora ou outra com motores aspirados e outro turbo,
A prova de que não há um partnership entre BMW e Arrows é essa. A Arrows tinha final de semana que correr com 2 motores diferentes na mesma corrida, cada um num carro. Então, é aí que eu estou querendo dizer para vocês que tudo se baseia no valor dos motores. E aí chega 1985, a Toleman, sem patrocínios por causa do que aconteceu em 84, se entrega a Benetton. E a Benetton começa um processo de pressão muito grande para trazer os motores BMW. E o Hawkridge acaba atendendo e traz a BMW. O problema é como pagar a BMW. Era um pagamento de 2 milhões de dólares, segundo a revista. Acreditem, 16 motores e 5 motores de qualifying. Isso aí você não faz meia temporada. Ou seja, eles teriam de arrumar mais 2 milhões no mínimo. Esse é o ponto. E aí o que acontece? Então, entre o Ted Toleman, ficar com o time, arrumar uma dívida, entrar num imbróglio financeiro que arrebentar com ele, ele preferiu vender o time. Ou seja, ele arruma um patrocinador, o patrocinador faz uma pressão enorme, porque se ele não atende o patrocinador vai embora e ele fale do mesmo jeito. Então, ele não tinha escolha. Ele arruma um patrocinador, o patrocinador pressiona ele atende ao patrocinador, sendo que ele não tem como fazer isso. Então, ele prefere vender o time para o patrocinador. Então, ele entra num buraco, o fato do Alan Henry ter quebrado o embargo e, vamos dizer assim, a sedução do Pierre de Pasquier em ir para os pneus Michelin, ele entra num buraco no ano seguinte que ele não tem como sair. A escolha dele era simples, pessoal. Ou ele vende o time para o Luciano Benetton, valendo alguma coisa, ou ele ia deixar o time falir e sair com uma mão na frente e outra atrás, e com prejuízo enorme. Então era melhor vender o time. Tá? Sobre a questão dos motores, eu queria dizer para vocês só um outro ponto. Existe um erro de vírgula aí na tela. Tá bom? Esses valores todos que vocês estão lendo aí agora nesse momento no vídeo, vocês têm que andar com a vírgula uma casa para frente. Inclusive, a GPI na página anterior acerta o valor dos motores da BMW. Vocês estão vendo agora aí 75 mil. Agora, voltando para a página que a gente estava, eles estão falando em 750 e não. Ok? Isso são valores absurdos, não é esse valor. Tá bom? O valor do motor BMW é 75 mil a unidade sem permuta. E aí vocês vão me perguntar, mas Felipe, com a Toleman, com a Hart, como que funcionava? Era $1 milhão a temporada, ou seja, havia muita permuta, tá bom? $1 milhão não dá para custear uma temporada, pessoal, não tem como, tá, ok? Se a Toleman pagava $1 milhão para a Hart, com certeza você tem aí pelo menos uns 3 milhões de permuta. Por isso o time sempre trabalhava com os motores do Brian Hart. Diferentemente de outras equipes do grid que compravam motores Hart. A Toleman não, era um partnership, ou seja, havia permuta. Eles trocaram uma permuta por pressão do patrocinador por um motor normal, de cliente. E aí eles se complicaram, não tinham o que fazer. Ou atende a Benetton ou fale e sai sem nada. Então, agora vocês entenderam. O que aconteceu no final da história, de acordo com o material do Peter Collins que o Israel me forneceu, queria agradecer mais uma vez ao Israel. A Benetton tinha na cabeça que ela ia se tornar parceira, fazer o partnership. A Benetton fecha um contrato de $11 milhões, vocês viram na tela, com a BMW, para fornecimento para 3 anos. Só que a BMW sai antes e já estava tudo apalavrado de que a Benetton seria a partnership da BMW a partir de 1987, ou seja, a permuta sairia da Brabham e iria para a Benetton, e a Brabham é que ia ficar na mão nessa história. Mas aí a BMW decidiu sair de vez da categoria e, na verdade, a BMW meio que arrebenta os dois times, arrebenta a Benetton e arrebenta também a Brabham. Enfim, é muito interessante isso, porque no livro do Tom Bauer é dito que a BMW deixa a Brabham por causa do acidente do Hélio De Angelis. Porém, na verdade, já haviam negociações nos bastidores, conforme o Peter Collins diz aí nesse material do Israel, já haviam negociações entre a Benetton e a BMW meio que ia dar um passapé na Brabham, morrendo Hélio De Angelis ou não,
isso era o que ia acontecer. Porém, a BMW já meio mal ali no programa da Fórmula 1 e vendo que teve muita negatividade em cima da morte do Hélio De Angelis, enfim, ela prefere deixar a categoria, o que deixa a Benetton bem na mão, né? Mas enfim, inclusive isso é uma curiosidade nossa, minha e do Israel, o que aconteceu com esse dinheiro, visto que, né, eles tiveram um acordo aí de 3 anos, conforme eu mostrei para vocês, e não receberam motores por 3 anos. Então, aonde foi parar esses 11 milhões de dólares? Tá bom, pessoal? Não sei dizer a vocês, isso aí é aquele tipo de informação que, infelizmente, cai no limbo histórico, né? Deu muito trabalho essa história toda, eu queria agradecer demais ao Israel, e a gente tem esse objeto de estudo em comum, que é a Toleman. E talvez tanto ele quanto eu, né, o que força a gente a estudar muito a Toleman é o fato de o Alex Howkrid sempre ser liso e pouco contundente em tudo que ele dá de entrevista. Por exemplo, fecharíamos um patrocínio 4 vezes mais forte. 4 vezes mais forte com quem? Com a própria Benetton? Esse é o ponto. E em várias horas, né, de tudo que o Howkrid fala o tempo todo, a gente tem esses problemas de contundência, né? Por exemplo, ao Tony Dodigens, ele fala que conheceu o Dupasquier durante um voo. E ele conversou com o Dupasquier. Ele não dá a entender que foi o Dupasquier que os seduziu. E aí, nesse material do Israel, já é exatamente o contrário. Ele diz que o Dupasquier os seduziu. Ele seduzido pelo desempenho do Senna. Então, o Howkrid, ele tem esse problema aí que força a gente a estudar a Toleman. O fato dele ser pouco contundente toda vez que ele fala. E às vezes ele erra coisas idiotas. Por exemplo, ele fala que no lançamento do carro, o carro TG 185 foi lançado com pneus Avon, sendo que a gente sabe que não foi, né? A Michelin emprestou um set de pneus, não foi com pneus Avon. Então, tem coisas que ele erra grosseiramente, tem coisas que ele é pouco contundente. Eu não sei se ele é pouco contundente pela falta de memória dele de detalhes, não sei. E isso leva a gente a ficar igual um louco estudando a Toleman. Então, queria agradecer demais ao Israel, porque o material dele me ajudou demais a montar muito desse esqueleto histórico, né? A gente, na verdade, montou isso junto, muito parecido com a época que a gente também, né, dissecou a história de Piquet, Williams e McLaren lá, enfim, na fomentação daquele contrato do Piquet para 1986, né? Foi um trabalho conjunto também meu com Israel e muita coisa eu já descobri depois e bate perfeitamente com o que a gente levantou na época. Mudando de assunto, vamos falar um pouquinho da inflação do dólar lá de 1980 para cá, por exemplo, e da inflação da Fórmula 1, que vocês vão ver que é bem diferente. Só para vocês terem noção, o orçamento da Williams, se fosse convertido para o dinheiro de hoje, né, os 24 milhões da Williams, a gente chegaria numa conta de 72 milhões de dólares. Eu garanto a vocês que nem a Haas trabalha com esse orçamento. Ou seja, para a gente chegar na inflação do dólar, eu falei para vocês, multipliquem por 3. Só que para chegar na inflação da Fórmula 1, no teto de gastos desse ano, multipliquem por 6. Esse é o valor, tá bom? Ou seja, a Fórmula 1 inflacionou o dobro do dólar nesses 40 anos. Isso se vocês levarem em consideração essa temporada. Porque se vocês levarem em consideração temporadas como 2017, 2016, esse valor de 6 que eu coloquei para vocês vai para lá de 7, 8. Como a Liberty vem estabelecendo o teto de gastos, a gente vem tendo um processo de deflação da categoria, né? Então, ano a ano, os custos da Fórmula 1 estão caindo. Lembrando a vocês que a inflação do mercado de pilotos, ela supera e muito essa multiplicação aí que eu fiz com vocês, ok? Ela fica à parte dessa economia, né, da Fórmula 1. Só para dar um exemplo para vocês, o Lewis Hamilton ganha entre 40 e 50 milhões de dólares, isso fica oscilando, né, de temporada para temporada. Outro ponto aí interessante nessa história é que um piloto dos anos 80 ganhava 1,5 milhões de dólares, 1,6, no caso do Nelson Piquet, 1,8 milhões,
né? E se vocês pegarem esse valor e multiplicarem por 6, vocês vão ver que vai ficar bem distante de quanto Lewis Hamilton ganha atualmente. Então, lembrando a vocês que essa inflação, ela não vale, né, esse valor por 6, ele só vale para o teto, ele não vale para o mercado de pilotos. O que isso significa, então? Alguns pilotos acabam, né, impactando muito o teto dos seus times, se é que vocês me entenderam, né? Bom, pessoal, e vamos aí agora para a parte final do vídeo. Quanto custa um carro? Sim, quanto custa um carro dos anos 80? Alguns valores eu já dei a vocês. Vamos lá. Um motor top de linha custa 130 mil dólares. E aí a revista deixa muito claro, né? Vai de 75 mil a 130 mil dólares. E aí depende muito de quanto você tem de permuta. Só para dar um exemplo para vocês, a revista diz que a Lotus paga apenas 12 mil dólares por cada motor Renault. Ou seja, grande parte de todo o volume, né, de gastos que ela tem com motores são de permuta. Porém, não é igual a Honda, né, com o Williams, que tem uma permuta de 100%, ok, pessoal? Então a Lotus ainda gasta alguma coisa. Cada caixa de câmbio Hewland custa de 6.800 dólares a 9.500 dólares. O eixo de transmissão custa 625 dólares. Uma barra estabilizadora custa 150 dólares. Uma roda custa 5 mil dólares, ou seja, cada roda do carro, ok, pessoal? Um intercooler, 1.500 dólares. Um turbo, 1.500 dólares. Um escapamento, 1.000 dólares. Uma válvula de alívio, um wastegate, 525 dólares. Um radiador, 350 dólares. Os freios, pessoal, a diferença é brutal. Um freio de aço, os discos custam 250 dólares. Se você quiser usar freios de carbono, lembrando que se você utilizar freios de carbono, você consegue baixar mais de 4 quilos no seu carro todo, né? Fora, né, todo o ganho de desempenho que você vai ter. Porém, naquela época, vocês veem aqui os vídeos do canal, vocês sabem, muitas corridas não dava para você usar freios de carbono ainda, porque eles não resistiam à quilometragem inteira. Mas, se você quisesse arriscar, 1.000 dólares por disco, mais 250 dólares das pastilhas. O computador de bordo do carro, dashboard, custava 500 dólares. Na parte traseira, custava 3.750 dólares, ou seja, o cover do motor, né, 3.750 dólares, mais um molde que para ficar pronto custava quase 18 mil dólares. Né? E aí o molde macho ou fêmea, né, de fibra de carbono, né? Para trabalhar com a fibra de carbono, molde metálico, macho ou fêmea, vai depender da técnica que você vai utilizar, ou até um molde de madeira, se for a modelagem da fibra de carbono a frio. Um radiador de óleo custa 400, um volante custa 44 dólares, uma barra de direção custa 2.750 dólares, um tanque de combustível custa 5.500 dólares, toda a parte de eletrônica somada custa em média 2.000 dólares, as suspensões custam 5.600 dólares cada uma das 4 suspensões do carro, uma asa dianteira custa 1.500 dólares, a asa traseira, por exemplo, custa quase 4.000 dólares, né? E um monocoque, por exemplo, custa 27.000 dólares, mais um molde metálico ou de madeira, ou enfim, vocês entenderam, dependendo da técnica que vai ser usada, né? Esse molde oscila aí na casa dos 30.000 dólares. Bom, pessoal, e se vocês somarem aí todas as partes do carro e multiplicarem algumas por 4, né, porque tem em cada canto do carro, exemplo, suspensões, mangas de eixo, dutos de freio, parafusos de roda, as rodas, discos de freio, jogos de pastilhas de freio, molas, enfim, amortecedores,
né? A gente fazendo isso tudo, algumas partes a gente tem que multiplicar por 2, como intercoolers, radiadores, né? Enfim, se a gente fizer isso tudo, a gente chega numa conta de 300 mil dólares. Esse é o valor de todos os componentes de um carro somados, né, de um Fórmula 1 dos anos 80. Fora isso tudo, a gente ainda tem que somar custo de desenvolvimento do projeto e o custo de materiais e compósitos. Então, isso tudo unido aí, né, o valor aumenta muito mesmo. Só para vocês terem ideia, o Frank Williams diz que tem 8 engenheiros no time e a GPI fala, por exemplo, que um engenheiro top da Fórmula 1 daquela época, um engenheiro top, um Patrick Head, um Harvey Postlewaite, enfim, um cara desse nível, né, Rory Byrne, enfim, um cara desse nível ganhava $1 milhão por temporada. Ou seja, é muito dinheiro. Fora, né, que você tem que pagar toda a equipe de engenharia. Outros times, por exemplo, como a McLaren em 88, só para dar um número para vocês, a McLaren MP44 foi desenhada por 17 pessoas. E em simultâneo, num outro estúdio de design, no andar de cima aonde foi desenhado o MP44 nas instalações da McLaren, havia um outro estúdio com 15 pessoas sob a direção do Neil Otley trabalhando no MP45, no carro aspirado da equipe que estava sendo desenhado em simultâneo com o MP44. Ou seja, a gente está falando aí só de design estúdio, 32 profissionais. Só para dar a fonte, pessoal, essa informação vem do Autocourse, anuário de 1988. Bom, pessoal, desculpa pelo fato do vídeo ter ficado longo, eu quis ser o mais detalhado possível para dar o máximo de noção a vocês das bases econômicas da Fórmula 1 nos anos 80. E como vocês podem ter visto aí, o esporte inflacionou absurdamente até os dias atuais. É nítido que essa inflação, né, ela vem caindo, ou seja, a gente vem sofrendo um processo de deflação baseado nos tetos da Liberty Media. Tomara que isso continue acontecendo para que a Fórmula 1 entre, né, numa política de equalização financeira, né? É muito complicada a situação da Fórmula 1 atual. A diferença de gasto entre os times está maior do que jamais foi. Tá bom, pessoal? Então, vamos torcer, né? A ideia é essa, a ideia é que a Fórmula 1 equilibre esses custos. Não adianta só equilibrar os times nas regras. Tem que equilibrar nos custos, porque senão, né, a coisa perde completamente o limite e a categoria se torna insustentável. Queria agradecer demais aos membros do canal. Se você quiser ser membro, o programa de membros é R$ 4,99 ao mês e você pode fazer parte aqui do nosso grupo também. A gente troca muita ideia fora aqui dos vídeos do canal. Dou muito spoiler também de coisas que estão acontecendo no canal. Por exemplo, os membros do canal já tiveram muitas dessas informações aí que eu passei para vocês hoje há bastante tempo atrás, né? Enfim, você ajuda demais aqui o projeto a acontecer. Deixe o seu like, se você puder, você vai ajudar demais aqui ao vídeo, principalmente compartilhem, vocês vão estar ajudando demais aqui o canal, visto que esse conteúdo é 100% inédito na internet, então se vocês puderem ajudar aqui o canal, eu agradeço demais a vocês, tá bom? Então, até semana que vem, sexta-feira, 7h30 da noite, com a continuidade aí da pré-temporada de 1986, então até lá.